Olá, olá, sejam todos bem-vindas, bem-vindas. A gente andou um tempo aí, acho que talvez tenha ficado aí um gap de mais ou menos uma semana sem a gente ter a nossa live de quarta-feira. A gente está voltando hoje com a nossa live, é possível que ela tenha algum ajuste de horário, mais para frente um pouquinho, mas por hora a gente está ainda hoje aqui, a quarta-feira, às 7, um pouco, 7h06. Eu me atrasei um pouquinho para a live. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, que é a gente vai tentar focar de fato o que nós temos dentro da uroginecologia, né? E o porquê de falar da uroginecologia, né? A gente na Escola da Pelve, para quem está acompanhando a gente, deve estar observando que a gente vem falando, especialmente agora, que a gente já tem o nosso curso lançado, que é o nosso ciclo básico em uroginecologia funcional. A gente vem tentando entender o porquê de trazer isso como um ciclo básico, né? Talvez para quem já tenha acompanhado a gente aqui há um tempo já saiba um pouquinho do porquê de trazer essa temática como sendo importante, né? Isso como sendo um ciclo básico, mas não é porque é o ciclo básico no sentido de simplicidade, mas no sentido de da onde surgiu a fisioterapia pélvica e é onde existe uma grande demanda de trabalho ainda para fisioterapia pélvica. Então a gente pensando um pouco nessa ótica, né, a gente criou esse ciclo básico para dar conta do mais, literalmente, já falei isso uma vez, a mesma analogia, do chão da fisioterapia pélvica. A fisioterapia pélvica, ela vem do assoalho pélvico e o chão é a uroginecologia, né? Essa base, né? Esse piso pélvico e assoalho pélvico vem desse piso, que é uma base de sustentação. Então, eu diria que a base de sustentação da fisioterapia pélvica, ela vem da uroginecologia funcional. E eu diria que é muito difícil a gente conseguir compreender a, a, o desdobrar da fisioterapia pélvica. Quando eu falo desdobrar, eu estou falando entender sobre dor pélvica crônica, entender sobre a parte masculina, entender sobre a parte da criança, sobre coloproctologia, né? São áreas difíceis de compreender se eu não tenho essa base fundamental desse assoalho da fisioterapia pélvica. E o assoalho... acho que voltou agora, tive uma pausa aí, pessoal, desculpa. Michele, querida, você mandou um beijo, obrigado aí pelo que você falou, viu? Precioso, precioso é o nosso trabalho em comunhão aí, que a gente consegue crescer sempre mais. Admiro demais seu trabalho também, viu? Eu acho que vocês estão me ouvindo agora, espero que sim. A gente teve uma breve pausa, eu não estou com a conexão das melhores hoje. Espero que a gente não tenha grandes interrupções aqui. Mas eu falava para vocês que a nossa ideia de trazer o ciclo básico, ela vem muito da relação que existe, né, da fisioterapia pélvica, e que tem como base a uroginecologia funcional, que foi da onde tudo surgiu, né? Então a gente não pode desconsiderar isso e saber que o conhecimento do assoalho pélvico ele consegue ser construído a partir da base da uroginecologia. Obviamente que nós sabemos que tem muitas variáveis, né? Quando a gente fala em fisioterapia pélvica, a gente pode ter braços que vão atuar na área de obstetrícia, há braços que vão atuar na área da uroginecologia funcional, ao qual nós estamos falando aqui hoje. Nós temos braços que vão atuar na parte de pediatria. Nós temos braços que vão atuar na área de urologia masculina. Teremos braços que irão atuar na área de sexologia funcional, coloproctologia. Então são muitas variáveis que tem, mas todas elas iniciaram desse conhecimento da base que é a uroginecologia funcional. A partir daí, os conhecimentos foram agregados, né? Advindos da urologia masculina, advindo da uropediatria, advindo da coloproctologia, advindo da sexologia funcional, que foram agregados aí, né? Então a gente precisa pensar um pouco nessa perspectiva, mais especialmente desse agregar que foi tendo ao longo da construção da nossa área, que é a fisioterapia pélvica, com o passar do tempo, ela se foi constituindo. Lembrando que a fisioterapia pélvica, como ela veio da uroginecologia funcional, que por sua vez veio da saúde da mulher, né? Então nós vamos ter fisioterapeutas que trabalham com saúde da mulher e atuam na parte de uroginecologia funcional, mas nós vamos ter fisioterapeutas pélvicos que somente atuam na parte de uroginecologia funcional, sem atuar na integralidade da saúde da mulher. Né? Quando eu falo integralidade, que vai envolver lá a obstetrícia, a parte de câncer de mama, né? Outras tantas questões que envolvem a parte de saúde da mulher. Então é um recorte bem específico. E aí, pensando nesse recorte mais específico, a gente precisa entender o que nós temos de fato
dentro da uroginecologia funcional. E aí vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? A primeira coisa que a gente precisa pensar é as áreas de abrangência que tem, né? Então a gente sabe, se a gente for consultar algumas literaturas, algumas epidemiologias que podem variar de referência para referência, de país para país, mas a gente pode chegar em algumas circunstâncias onde a prevalência de incontinência urinária em mulheres idosas acima de 60 anos de idade, essa prevalência ela pode chegar em torno de 60%. A gente tem algumas estimativas que falam de 40% nessa população, mas também temos estimativas que podem chegar a falar em torno de 60%. Então é algo que a gente começa a entender por onde é a via de atuação, né, dentro da uroginecologia funcional. Então, uma das abordagens que a gente poderia pensar são nas mulheres da faixa etária da terceira idade, das mulheres idosas. Eu acho que o termo idoso é engraçado, que me incomoda um pouco de falar, porque idoso eu lembro muito da minha avó, que quando eu a via como idosa, eu a via como criança. Então, eu sendo criança e a vendo como idosa, isso tinha um pouco mais de sentido. Mas hoje, a minha mãe tem a idade que a minha avó teve, e eu não vejo a minha mãe como sendo uma mulher idosa. Muito pelo contrário, é uma mulher extremamente produtiva. Isso é uma coisa que eu não a vejo nesse lugar de senescência, mesmo assim, de diminuir a produção, de diminuir, mesmo que é uma coisa natural, né? A gente envelhece, o processo de envelhecimento envolve essas questões, que aí é divisor, né, entre senescência e senilidade, né? Processos inerentes ao envelhecimento e processos inerentes à condição do envelhecimento, que são aquelas doenças que tendem a aparecer também, né? Então, pensando nesse aspecto das mulheres da terceira idade, que eu acho melhor falar assim, mulheres acima de 60 anos, elas têm vários fatores que podem influenciar com relação à nossa abordagem para elas, né? E aí, basicamente, quando eu falo em uroginecologia funcional, eu estou falando em dois aspectos principais. O aspecto relacionado aos sintomas de trato urinário inferior, né? E aí nós vamos abordar os sintomas relacionados aos sintomas de enchimento ou armazenamento, que são os sintomas irritativos. Por que irritativos? São aqueles sintomas que as mulheres literalmente irrita a ponto de perder urina. É uma boa forma de a gente entender do porquê de sintomas irritativos. Então é como se houvesse de fato uma irritação na bexiga, a gente poderia usar essa analogia, como se essa bexiga contraísse querendo esvaziar no meio da fase de enchimento. Então, no meio da fase de enchimento, quando essa bexiga se contrai, por qualquer motivo que seja, isso se a mulher não tiver uma boa coordenação ou uma boa estrutura íntegra, ela pode ter uma perda urinária, né? Então, esses são os sintomas que a gente poderia dizer que são sintomas de armazenamento, que a gente também chama de sintomas irritativos, né? Dentre eles, a gente poderia dizer que está a incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária de urgência, que é quando ela acontece mediante ao desejo imperioso de urinar. Nós podemos ter a união dessas duas, que é a incontinência urinária mista, que a gente chama, né? Que é a associação da incontinência urinária de esforço com a associação da incontinência urinária de urgência. Mas podemos ter também outros sintomas associados, como, por exemplo, o despertar noturno para ir ao banheiro. Isso também faz parte de um sintoma irritativo. Tal qual o sintoma que faz com que as pessoas vão muito ao banheiro ao longo do dia. Nós chamamos isso de polaciúria, né? Então, essa quantidade de vezes que a paciente vai ao banheiro, ela é muito acentuada. E é muito acentuada, a gente diria aqui mais ou menos, por mais que atualmente os padrões foram um pouco modificados pela Associação Internacional de Continência, mas a polaciúria ainda é considerada como uma pessoa vai ao banheiro mais de 7 vezes ao dia. Mas a gente sabe que a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente fala em frequência urinária, porque o clima influencia, a ingesta hídrica influencia, algumas questões comportamentais e ambientais também podem influenciar, então não é só ir ou não ir ao banheiro, precisa entender um pouco mais sobre isso. Então esses são os sintomas irritativos, esqueci de um, mas não é muito prevalente, mas ele não teria grandes importância para uma mulher adulta, que é a enurese, que é a perda de urina noturna, né, quando dorme, né? E é uma comunicação diferente, né? Tem uma questão, na verdade, que essa bexiga, ela não comunica muito bem com o cérebro. E essa comunicação inadequada, que é muito comum, né, muito frequente em crianças, tem uma prevalência um pouco maior até os 11 anos de idade, que é o famoso xixi na cama, né? Então, isso é uma outra condição também relacionada aos sintomas irritativos, ou sintomas de armazenamento ou de enchimento, né? Então nós atuamos nessa área.
E a gente tem outra formatação de sintomas, que são os sintomas obstrutivos. O que são os sintomas obstrutivos? São os sintomas relacionados ao esvaziamento, ou seja, a dificuldade em esvaziar a bexiga. Então, quando a gente pensa em dificuldade de esvaziar a bexiga, a gente está pensando em sintomas que vão obstruir a passagem da urina pela uretra. Então, habitualmente, a gente vai encontrar alguma obstrução, de fato, que pode ser uma obstrução mecânica, estrutural, né? Anatômica, até podemos pensar nessa ponto de vista, né? Mas pode ser algo estrutural ou algo cirúrgico, alguma lesão cirúrgica que pode acometer, né, e gerar uma alteração estrutural para aquela região ali de estabilização do colo uretral, né, da onde a uretra sai, aonde ela fica presa, né? A gente pode também ter outros fatores, que são os fatores que nós chamamos de fatores funcionais. Os fatores funcionais, toda vez que a gente usa o termo funcional, eu estou me remetendo a músculo, né? A funcionalidade muscular. Então tem algumas mulheres, sim, que desenvolvem sintomas obstrutivos por uma inadequação, por uma alteração de função do seu assoalho pélvico. Habitualmente, essa alteração de função ela tende a ser por conta de uma hiperatividade do assoalho pélvico, ou seja, esse assoalho pélvico ele fica hipercontraído, hiperativado, né? Então são fatores aí importantes de serem relevados e considerados aí. Mas já que a gente falou em fator obstrutivo, qual é a manifestação desse fator obstrutivo então? Que aí é importante a gente saber disso, porque quando eu falo quais são os fatores obstrutivos, eu estou dizendo aonde eu posso atuar. Eu disse onde eu posso atuar nos fatores irritativos, que são os sintomas de armazenamento, que vai ser a polaciúria, a noctúria, que é a micção noturna, né, para despertar, as incontinências urinárias e a enurese, né? E às vezes alguma associação desses sintomas aí, como por exemplo poderia formar a hiperatividade vesical, que seria a associação entre noctúria, polaciúria e a urgência urinária, tá? Mas voltando aqui para a gente falar sobre os sintomas obstrutivos, então se obstrui eu vou ter uma dificuldade da passagem da urina pela uretra. Bom, se eu estou pensando que eu tenho uma dificuldade de passagem, qual o sintoma que pode ser apresentado? Então são os sintomas disso aí mesmo. Se eu estou com uma obstrução, né, eu tenho o meu buraco aqui, né, o que a gente chama de luz uretral, né? Eu tenho a minha luz uretral. Se eu tenho algum fator aqui que obstrui a minha luz uretral, automaticamente esse volume de urina vai ser menor, né? Então eu poderia dizer que um dos sintomas obstrutivos, por exemplo, é um jato urinário mais fraco, né? Eu poderia dizer também que um outro fator obstrutivo poderia ser o que a gente chama de hesitância. Hesitância é quando a mulher ela vai tentar iniciar uma micção, então ela vai tentar começar a urinar e ela não consegue começar a urinar. Ela tem uma pausa, né? Ela tem um tempo a iniciar essa micção, né? Ou seja, ela não consegue ter um relaxamento adequado. Por que eu estou falando de relaxamento? Porque eu falei para vocês que os sintomas podem ser sintomas relacionados ao assoalho pélvico. E a micção feminina, especificamente, ela é um ato voluntário de relaxamento. Então, se não há um relaxamento adequado, eu automaticamente tenho alguma dificuldade no esvaziamento vesical, né? Então a gente está vendo aqui que tem esses sintomas, que são sintomas obstrutivos, que eles são passíveis de intervenção da fisioterapia pélvica, voltada à ginecologia funcional. Então esses sintomas obstrutivos que eu falei para vocês, alteração de jato, o jato que pode ser intermitente, então começou a iniciar a micção, e aquela micção no meio do caminho ela dá uma parada, mas logo depois ela volta. Isso é uma micção que a gente chama de um jato intermitente, ele vai e volta, né? Uma coisa que pode acontecer é o gotejamento terminal, ou seja, em vez de terminar o xixi de uma vez só, terminou de fazer, ele para. O gotejamento terminal ele vai dar um ritmo diferente para o final, né? Literalmente ele começa a pingar no final, né? Então ele goteja no final até terminar. Isso também fala de um sintoma obstrutivo, né? Outro sintoma obstrutivo que pode acontecer também é o sintoma relacionado ao esvaziamento incompleto. Então o que pode acontecer? Essa mulher ela começa uma micção, ela começa a urinar, e ela sente que terminou, ou seja, deixou de sair urina ali pela uretra, mas ela pode ainda estar sentindo
uma sensação na bexiga, como se a bexiga estivesse cheia. Habitualmente, nesse caso, na verdade, nos casos de obstrutivos, é interessante, né, que a gente pode, para poder fazer um diagnóstico mais adequado, fazer, por exemplo, uma avaliação com uma ultrassonografia, né, de vias urinárias, né, que aí vai entender que esse exame é feito com a bexiga cheia, né, então vai avaliar a função vesical com a bexiga cheia e avalia após a micção, né? E aí quando avalia após, vai saber se a bexiga ficou completamente vazia após o ato de urinar, né? O que sobrou, se tem algum resíduo, né? Então a gente vai ver se essa sensação de esvaziamento incompleto, ela está relacionada a essa manutenção de fato de uma quantidade de urina dentro da bexiga, né? Então quando a gente está falando aqui, então, para dar um resuminho bem rápido, para quem acabou de chegar agora, a gente está falando sobre aonde nós atuamos com a fisioterapia pélvica voltada à ginecologia funcional. Então nós atuamos sobre os sintomas de trato urinário inferior. E quais são esses sintomas? Eles são divididos em dois. O sintoma de trato urinário inferior voltado à fase de enchimento, né, que contempla os sintomas de incontinência urinária, e aí incontinência de urgência e incontinência de esforço, quando tosse, quando espirra ou quando faz algum movimento maior onde aumenta a pressão no abdômen. A gente vai ter também as idas noturnas ao banheiro, que a gente chama de noctúria. Nós vamos ter também a polaciúria, que é a frequência urinária aumentada durante o dia. E nós podemos ter também a enurese, que é a perda de urina quando está dormindo, no sono, né? Que é uma coisa um tanto infrequente em pessoas adultas, mais frequente em crianças, que nós chamamos do famoso xixi na cama, né? Que é uma condição, né? Não é uma coisa intencional e nem um escape consciente, né? De fato, é uma falta de comunicação do cérebro junto com a bexiga que faz com que haja essas perdas urinárias, né? Então é uma condição importante a ser avaliada, porém ela é infrequente em adultos, né? Então, os outros sintomas são sintomas obstrutivos, ou seja, sintomas da fase de esvaziamento. Por quê? Eu vou iniciar a micção e quando eu inicio a micção, essa micção vai ser dificultada, né? Então, quando eu dificulto a passagem da urina pela uretra, eu automaticamente estou gerando algum sintoma obstrutivo. E os sintomas obstrutivos vão estar relacionados à alteração do jato. Então esse jato pode ficar mais fraco, esse jato pode ficar intermitente, ele para e volta. Pode gerar uma sensação de que a bexiga não esvaziou por completo. Pode gerar o que a gente chama de gotejamento terminal, que é quando ao final da micção a urina começa a gotejar para esvaziar. E pode também, por exemplo, ter o sintoma da hesitância, né? Que é tentar iniciar a micção e não conseguir urinar. A hesitância ela é muito interessante porque é muito comum algumas mulheres apresentarem hesitância, porque as mulheres elas têm dificuldade em qualquer banheiro, né? Os banheiros, devido à questão de higiene do local, acaba fazendo com que as mulheres evitem ir no banheiro com a frequência a qual elas desejassem ir, né? Então, com isso, elas obrigatoriamente precisam reter mais urina. E esse hábito de reter urina faz com que, a longo prazo, a bexiga se acostume a ficar cheia, mesmo lá numa capacidade vesical extrapolada, né, um volume urinário gigantesco, uma bexiga super distendida, mas ela ensinou, através da contração do assoalho pélvico para evitar perder urina, que não é para relaxar. Então ela fica tanto tempo ativando aquele assoalho pélvico de forma protetiva, já que ela não quer ir no banheiro, que quando ela quer ir ao banheiro relaxar, aquele assoalho pélvico não consegue relaxar sozinho, né? Então aquele assoalho pélvico ele continua preso. Muitas mulheres nessa hora, elas muitas vezes, por exemplo, usam o auxílio de lavar a mão com a água, né? Lavar a palma da mão, ela pode gerar um reflexo que facilite a micção para algumas mulheres que têm essa dificuldade de iniciar a micção. Lembrando que isso não é normal, viu? Não é porque você usa esse recurso que você fala, você usa e ele está dizendo ali algo convencional. Isso não é uma coisa esperada que aconteça, tá? É um ato, então tem que lembrar que a micção é um ato voluntário de relaxamento, né? Então se você voluntariamente não consegue relaxar, isso é uma alteração, isso é um sintoma e precisa ser tratado, né? Uma outra coisa que as mulheres usam como recurso também é utilizar o barulho de água, né? Então abre a torneira e aquele barulhinho de água também pode ajudar. Certamente você deve ter experimentado por isso, ou escutou alguém falar sobre isso já, que quando está lavando as mãos, por exemplo, está lavando louça, né? E dá vontade de urinar,
né? Então, de fato, existe uma conexão, né? E existe um reflexo gerado que quando se lava, né, se deixa cair água na palma das mãos, isso pode ajudar a estimular a micção para essas pessoas, né? Então, não é porque eu tenho esse recurso para me ajudar que eu vou entender que não é necessário observar para ele, né? Então, são sintomas importantes. A gente falou aqui então dos sintomas obstrutivos, né, que são esses sintomas que a gente acabou de dizer, e inicialmente falamos dos sintomas irritativos, que acontecem na fase que está enchendo a bexiga de urina, tá? Então, esses são os mais frequentes para a gente poder entender. Porém, a gente pode entender que esses sintomas, como eu já falei logo no início, né, eles podem apresentar de forma variada de acordo com o ciclo vital da mulher. E o que é esse ciclo vital da mulher? Eu posso entender que tem uma questão desde a infância, e eu poderia dizer que uma incontinência, né, uma alteração de trato urinário comum na infância, pensando numa garota, numa menina, numa criança, né, seria mais prevalentemente a enurese, né, que é essa perda urinária quando dorme à noite, né? Lembrando que a enurese ela tem uma variável. Tem a enurese monossintomática, ou seja, aquela enurese onde somente há aquele sintoma, ou seja, a pessoa, no caso a criança, menina, ela dorme e perde urina quando está dormindo à noite. Então essa é uma enurese monossintomática. Quando acontece de ter uma perda urinária quando dorme em outro momento do dia, eu vou caracterizar somente como uma enurese. E aí ela não é mais monossintomática, ela é não monossintomática, né? Então, se eu for pensar em ciclo de vida, eu poderia ter uma característica comum aí, que tem uma certa frequência, a prevalência não é tão alta, mas existe uma certa frequência nas crianças, né? Então a enurese seria um sintoma mais frequente e habitualmente pode estar associado com outros sintomas, como a urgência, como a própria incontinência, né? E aí já seria, como eu falei para vocês, a enurese não monossintomática, porque ela tem outros colaborativos urinários, né? Para poder dar esses sintomas. Se eu fosse pensar numa mulher já pensando em fase de vida adulta, né? Eu poderia dizer que na vida adulta dessa mulher, ela pode experimentar a perda de urina, que é uma coisa que vai acontecer em algum momento da vida da mulher, uma coisa que tem uma certa recorrência, mas só que existe uma que a gente chama de história natural da doença. Quando essa mulher é jovem, né, no caso não seria bem a doença, mas o sintoma de incontinência, é autorresolutivo muitas vezes, né? Então ele manifesta, mas ele não perdura por muito tempo, né? Ele é autorresolutivo muitas vezes. Porém, eu tenho fatores que agregam, e aí sim começa a pegar. Então, onde nós atuamos a partir desse ciclo de vida da mulher, né? Então, eu falei da mulher adulta, e quando ela está na fase adulta, geralmente a gente vai começar a pensar em gravidez, né? Não que as mulheres precisem engravidar, mas as mulheres que passam pela gravidez, elas já passam por si só em uma grande alteração da sua função do trato urinário inferior, bem como alteração no seu assoalho pélvico. E aí não quer dizer que essa mulher teve parto vaginal ou tampouco um parto cesáreo. Não interessa. A pressão crônica exercida sobre o assoalho pélvico, ela pode gerar por si uma alteração. Tal qual pode acontecer, por exemplo, nas mulheres obesas, né? Isso também, ou seja, uma pressão crônica dentro do abdômen que gera a longo prazo uma alteração de função desses órgãos e sistemas, culminando numa alteração de força, né, de resistência, de coordenação desse assoalho pélvico, né? Claro que a obesidade é algo que tem uma cronicidade muito maior do que uma gestação que dura em torno aí de 9 meses, né? Então, claro que seria uma condição diferente. Então, a paridade é algo importante a se pensar. E aí, quando eu falo em paridade, eu estou pensando em gestação e eu estou pensando também em parto, né? E a via de parto é uma outra condição que pode gerar alterações. E eu sempre fico me perguntando se talvez essa via de parto que gera mais complicação para o assoalho pélvico, será que essa complicação não é gerada devido a nossos fatores comportamentais e ambientais? Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu entendo que o parto vaginal é o parto natural, teoricamente, ele não deveria trazer algum acometimento, ou algum problema, ou alguma lesão para a mulher, já que ele é um ato natural. Então, por que uma atitude natural do corpo feminino, que é parir,
gera alterações tão significativas a ponto de lesionar esse assoalho pélvico, né? A gente pode pensar, por exemplo, na assistência obstétrica, que pode ser uma assistência obstétrica inadequada. Isso é um fator importante de se pensar, né? Se essa mulher está sendo assistida de uma forma respeitosa, né, se o desejo dela do parto está sendo levado em consideração, ou se algo está sendo cumprido pela agenda do obstetra, que vai escolher fazer ou não fazer uma cesárea ou um parto vaginal, fazer ou não fazer uma epísio por conta própria. Então a gente sabe que tem algumas implicações que advêm aí desse manejo com o obstetra. Mas a gente sabe também que tem algumas coisas relacionadas à condição corporal, né? Nós, desde o momento que nós nos tornamos civilizados, ou seja, passamos a viver em sociedade, né, na cidade, né, viramos, a partir da que a gente passou a ser cidadão, né, a gente começou a ter uma mudança de comportamento corporal muito grande, né? Claro que isso é uma coisa muito antiga, a gente está falando aqui de um recorte aí, antropológico gigantesco, né? Não quero nos compararmos aos hábitos dos homens mais primitivos, mas a gente sabe que existe uma condição filogenética do nosso corpo, né? A gente traz uma memória que é uma memória para além do que a gente viveu nossos antepassados aqui presentes. A gente tem uma memória genética que vai lá atrás, esses antepassados mesmo lá da idade da caverna, né? E eu poderia pensar como é que essas mulheres usavam seus corpos. Eu posso trazer isso um pouco para uma realidade mais próxima da gente aqui, aonde, por exemplo, existe ainda assentamentos indígenas, né? E eu poderia pensar se nesse assentamento indígena, quais são as condições que existem ali, né? Quando eu falo de condições, o quê? O homem já chegou trazendo a sua... Ou foi ruim, o homem já chegou, como se os indígenas não fossem, né? Perdoem aí, foi péssimo isso. Mas... como é que eu posso utilizar um termo para poder dar o negativo para a chegada do homem? A socialização, né, dessas pessoas, desses povos indígenas, elas foram misturadas com o movimento da civilização atual, contemporâneo, né? E isso faz com que haja mudança, né, nesse comportamento corporal. Por exemplo, as mulheres, se a gente fosse pensar numa sociedade indígena, e uma sociedade indígena ainda não modificada, né, pela cultura, né, do homem branco, né, ela pode, por exemplo, manter certas culturas, como por exemplo, cultura quando eu falo é manejo da terra, do solo, né? A pesca, a caça, a colheita de alimentos. Isso faz com que o corpo tenha uma outra função. Ou seja, a cadeira, por exemplo, é uma coisa que nós inventamos. Se a gente for pensar numa população indígena, né, tem uma outra nomenclatura que pode se utilizar também, que não é sempre preciso utilizar o indígena, mas em populações como poderia pensar, por exemplo, os aborígenes australianos, e tem outros povos aí primários, né, em regiões que foram colonizadas. Os hábitos não estão relacionados a esses utensílios que nós temos, a dormir na cama, a sentar na cadeira. Então nós temos modos de vida hoje muito sedentário e muito cômodo, né? Onde eu estou querendo chegar com tanta coisa é que o que vem sendo ensinado aos corpos, né, atualmente é diferente do que foi ensinado antes, e o que a gente até hoje pode ter ainda em algumas sociedades indígenas, ainda pode ter que é essa cultura de movimento do corpo, né? Por exemplo, né, se a gente for pensar nessas regiões, as pessoas ficam acocoradas. É muito comum para quem, por exemplo, vai em alguma cidade de interior, né, em alguma região rural mesmo, né, de roça, você vai encontrar, por exemplo, algumas pessoas que ficam acocoradas no chão, né? Isso faz com que o assoalho pélvico tenha uma outra função. Então, da mesma forma que eu posso enfraquecer os meus glúteos por ficar longos períodos sentados, isso acontece, né? A gente tem inclusive uma coisa que a gente chama de síndrome da amnésia glútea. A gente pode também desativar o assoalho pélvico. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que, dei maior volta para poder falar isso, né? Que o que é ofertado ao nosso corpo, ele vai fazer algumas modificações para adaptar. E pode ser modificações positivas e modificações que podem ter repercussões negativas. Então, quando eu falo isso, a gente, na verdade, é como se tivesse destituído, né, o corpo, né, da mulher que deseja parir, que está grávida, da capacidade de parir, né? Tanto é que a gente, às vezes, precisa pensar numa certa pedagogia, né, gestacional, né, da parturiente, para que ela tenha
essa autonomia de usar o seu próprio corpo de forma voluntária para parir como ela deseja, tendo uma assistência obstétrica adequada. Então muitas vezes eu penso se esses sintomas urinários relacionados à mulher, gestante ou pós-parto, não pode estar relacionado também a esse condicionamento que nós demos depois que nós nos tornamos morando em cidade, né? Não mais morando na floresta, né? Eu brinco dizendo que é uma diferença das pessoas civilizadas e as silvícolas. E eu não estou querendo avaliar de forma negativa ou positiva, ser civilizado ou silvícola, né? Quando eu falo silvícola, pessoas que moram na floresta, né? São povos da floresta, né? Automaticamente a pessoa que mora, né, um povo da floresta, automaticamente o uso do corpo é completamente diferente. Não pode ter preguiça. Se tiver preguiça, não come, né? Aqui a gente vai chamar um aplicativo desse aí de comida e vai pedir para comer em casa. Essa possibilidade não tem para eles, né? Então quando eu falo do uso do corpo, eu falo um pouco nesse sentido, né? E aí com isso a gente acabou ganhando espaço como fisioterapeuta. Então a gente já sabe que, por exemplo, os sintomas urinários presentes nas mulheres gestantes e no pós-parto, eles carecem de uma intervenção da fisioterapia, especificamente pélvica, voltada à uroginecologia funcional. Porque a gente já sabe que as mulheres que apresentam incontinência urinária durante a gestação são mulheres que tendem a apresentar incontinência urinária depois da gestação, né? Então isso são fatores importantes a serem avaliados, né? A gente não pode esquecer desses fatores aí. Então a gente vê que se eu oferto tratamento para essa mulher já na fase, né, pré-natal, né, e aí poderia ser interessante pensar da fisioterapia como uma assistência pré-natal. Nós temos o pré-natal do médico, temos o pré-natal da enfermeira que pode ser feito, e temos o pré-natal fisioterapêutico. Claro que não vou resumir o pré-natal a fazer simplesmente uma avaliação e uma orientação e uma educação desse assoalho pélvico. A obstetrícia, já falei para vocês, que é uma área gigantesca e ela não se resume só ao assoalho pélvico, né? Tivemos mais uma pausa. Deixa eu ver se está voltando aqui agora. A gente teve uma pausa. Meu celular hoje está com a internet que não está muito legal e a minha internet de casa está com manutenção. Na verdade nem é de casa, na verdade a linha toda da região aqui está com manutenção. Eu estou só com o meu celular com 4G. Espero que tenha voltado aí para vocês. Então, entendendo sobre esses aspectos, então pensando sobre os ciclos de vida, eu poderia pensar que, então, nesse ciclo, né, gravídico puerperal, né, da mulher, a fisioterapia em uroginecologia, ela supercabe, né? Lembrando que ela é uma das vertentes de cuidados obstétricos. Tem outros tantos que devem ser feitos devido às grandes alterações que as mulheres passam no período gestacional, tá? Então são fatores aí importantes a se ver. Outra condição interessante também que a gente pode pensar nas mulheres, então falamos da possibilidade de atuação, né, em meninas, né, já que está falando do público feminino, falando da questão da enurese. Estamos falando agora do período gravídico puerperal, onde as mulheres podem apresentar sintomas urinários, né? Um deles é a incontinência urinária de esforço, a urgência, a hiperatividade vesical, uma coisa que pode acontecer com as mulheres na fase, no período gravídico puerperal, né? Isso é uma coisa que pode acontecer, e eu posso começar a pensar adiante em outras questões. Antes de pensar na terceira idade, eu posso pensar nas mulheres atletas, né? Então, onde pode se atuar? A gente sabe que a prevalência da incontinência urinária em atletas, em mulheres atletas, é superior, se a gente for comparar a faixa etária, é superior à faixa etária das mulheres não atletas, que não praticam exercício físico. Na verdade, quando a gente fala atleta, a gente está falando de exercício de maior performance, né? Não estou falando de pessoas que fazem atividade regular por 1 hora, por meia hora, são atividades de alto impacto, né? Então isso pode acontecer com pessoas que fazem, por exemplo, corrida, mulheres que fazem dança, mulheres que fazem ginástica olímpica, levantamento de peso, né, o famoso aí agora crossfit que está acontecendo bastante. Quando a gente pensa nesses exercícios como modalidade esportiva, isso tende a ser mais prejudicial porque existe uma carga de treinamento muito maior, né? E essa carga de treinamento ela pode gerar uma alteração na estabilidade do colo vesical. Então é como se essa força toda que essa mulher fizesse, que aumenta inclusive a pressão dentro do seu abdômen, gerasse aí uma alteração nesse gradiente de concentração dentro do trato genitorinário, onde a pressão exercida
na bexiga é superior à pressão que existe na uretra, né? Então essa mulher poderia perder urina porque esse gradiente de concentração não foi suficiente para evitar que o aumento de pressão abdominal fosse inferior, né, a pressão exercida na uretra. Então a uretra precisa estar muito bem fechada. E quanto mais esforço no abdômen eu faço, mais força de fechamento uretral eu tenho que fazer. Só que para uma mulher que faz um treino, e quando a gente fala de esporte, esse treino não é durante 1 hora, 3 vezes na semana. Esse treino ele é regular, pode durar horas durante o dia. Então é esse trabalho cumulativo que pode, a longo prazo, gerar uma alteração na função de assoalho pélvico, né? E aí, quando eu falo esporte, eu falei dos esportes, mas falei também de atividades como a dança, né? A gente pode ver que algumas mulheres têm perda urinária quando dançam. Por exemplo, a dança flamenca, se eu não me engano, é uma das práticas de dança que pode apresentar uma prevalência um pouco maior quando comparada às demais. E a justificativa que às vezes pode se trazer a partir daí é o excesso, né, de movimento e de impactação do pé no solo. Mas é isso, uma mulher que é dançarina, não é você que está dançando uma dança flamenca e faz um ensaio 1 vez por semana porque você gosta de dança flamenca. Não é isso, são mulheres que treinam, são bailarinas, né? São dançarinas que trabalham e treinam longamente com isso, né? Então eu poderia pensar então bem nesse público aí, que é o público voltado ao esporte, e aí poderia incluir também a dança, tá? Como uma atividade aí também que poderia levar a perda, né? E o outro e o último fator, que eu já falei logo no início e vou voltar nele agora, que é o fator relacionado à idade, que é o envelhecimento, né? Então o envelhecimento ele traz isso por si só, porque no envelhecimento a gente tem alguns fatores relacionados à perda de colágeno, né? E algumas questões aí podem estar da incontinência urinária podem sim estar relacionadas a uma deficiência de colágeno, né? Nessa região nessa região uretral, periuretral, né? A gente sabe que isso é uma coisa natural do envelhecimento, né? Uma outra coisa que pode acontecer também, que acontece mesmo, é a deficiência de estrogênio, né? Então, quando a mulher ela entra na menopausa, né, ela passa pelo climatério, ela naturalmente ela tem um declínio dos seus hormônios, né? Seus hormônios sexuais. E esse declínio do hormônio sexual também pode gerar uma alteração da função urinária. Não à toa, não é incomum, por exemplo, que algumas mulheres apresentam a incontinência urinária e quando elas fazem uma reposição hormonal vaginal, né, com pomada tópica, né, não é para ingerir, nem para aplicar nem nada na pele, quando elas fazem a aplicação local, que é na vagina que faz, geralmente tem algumas mulheres que melhoram da incontinência, né? Então a gente está falando do trofismo, que na verdade o estrogênio ele melhora a epitelização vaginal, né? Então com a perda do estrogênio, com a diminuição do estrogênio, automaticamente esse epitélio vaginal ele vai sofrer um pouco mais. Então eu posso pensar aí numa mulher na fase de envelhecimento, alterações hormonais, alterações com relação ao colágeno. Eu vou somar se essa mulher, além desses fatores do envelhecimento, também tem fatores relacionados ao histórico obstétrico, eu falei para vocês sobre a paridade, que é a gestação e o parto, né? O histórico de atividade física, então se essa mulher é uma mulher que é ginasta, por exemplo, mas ela envelheceu, certamente, se ela já tinha o sintoma de incontinência urinária quando ginasta, ela pode apresentar mais ainda quando grávida e pode intensificar mais ainda quando ela estiver na fase de envelhecimento, na terceira idade, né? Então são fatores importantes e interessantes a se pensar aí, quando eu penso então no ciclo vital da mulher, né? Desde a infância, adolescência, idade adulta e a terceira idade. Então nós temos um público gigantesco a ser trabalhado e nós sabemos hoje que a fisioterapia ela pode e deve atuar de forma preventiva, né? Então a gente tem como trabalhar com promoção de saúde, né? Eu andei utilizando um termo aqui que eu peço desculpas e eu usei de forma um pouco inadequada, ou talvez tenha ficado confuso para vocês, que é quando eu falei sobre educação em saúde, né? Eu tenho uma coisa que a gente chama de educação em saúde, e a educação em saúde, ela habitualmente ela pode estar mais relacionada a um processo do terapeuta e do paciente, né? E eu tenho um outro processo de educação que a gente chama de educação comunitária. E aí quando eu estou falando para uma parte maior da sociedade, né? Das pessoas que estão ao meu redor, da academia da onde eu vou, do meu bairro, da minha comunidade, da igreja que eu participo. Então essa educação comunitária ela é muito importante. E aí pode ser, na verdade, um trabalho de promoção,
pode ser um trabalho de prevenção e pode ser um trabalho de detecção precoce também. Ou seja, aquelas mulheres que a vida inteira acharam que perder urina é normal, de repente ela escuta uma palestra lá na igreja, naquelas senhorias da igreja, você falando, olha, perder urina não é normal. Por mais que você tenha escutado da sua avó, da sua tia, da sua vizinha que perder urina não é uma condição natural do envelhecimento. Então não faz parte da senescência. A gente poderia dizer que faz parte da senilidade, tá? Que é um envelhecimento com condições de saúde, e aí a gente poderia pensar nas síndromes geriátricas, né? E quando eu falo de síndromes geriátricas, eu tenho vários fatores que estão influenciando aí. Um deles é o fator hormonal, o outro dele é a questão muscular envolvida, nós perdemos massa muscular quando a gente envelhece, né? A questão de cognição também pode estar influenciando na tomada de decisão para querer ou não querer urinar. Então nós temos aí várias vertentes que estão associadas a essa questão do envelhecimento, que não é só ficar mais velho por si, não é ser só acima de 60 anos, né? Tem outros condicionantes que também estão envolvidos nesse mesmo fator aí, tá? Então hoje a gente veio falando um pouquinho sobre aonde nós podemos atuar dentro da uroginecologia funcional, e nós demos esse leque de atuação. E por último agora, que eu acabei falando, na verdade não apresentei para vocês, eu falei dos sintomas urinários, mas eu poderia associar os sintomas relacionados aos prolapsos dos órgãos pélvicos, né? Ou distopia pélvica, ou que as pessoas chamam de bexiga riada, ou útero caído popularmente, né? Que é uma outra condição que também pode estar associada e também tem uma relação com a paridade, ou seja, gestação e parto, tem relação com idade, tem relação com obesidade, tem relação com constipação intestinal. Então, tudo isso, né? Isso é manejável, né? Pela fisioterapia pélvica, voltada à parte de uroginecologia, mais especificamente, né? As condições que levam ao prolapso dos órgãos pélvicos, elas são condições um pouco parecidas com as condições que levam à incontinência urinária, tá? Poderia pensar também nessa pressão aumentada dentro do abdômen, então obesidade, né? São condições aí que poderiam favorecer que haja essa debilidade do assoalho pélvico devido a uma pressão constante e um aumento de força que esse assoalho pélvico tem que fazer o tempo inteiro, né? Você imagina então esse assoalho pélvico tem um papel de chão. Não sei se já andaram em alguma casa velha, né? Aquelas casas de antigamente, que a gente chama que é chão de taco corrido, né? De madeira corrida, né? E aí isso é muito comum no interior, em casas mais antigas, casa de fazenda costuma às vezes ter isso, que aí você pisa, aquelas tábuas que você pisa, ela chega a fazer ela geme um pouquinho e ela oscila, né? A pressão que a gente vai fazendo ali, ela movimenta mesmo, né? Você imagina uma pessoa com mais peso pisando sobre essas tábuas. Essas tábuas não vão ceder mais. Agora você imagina uma pessoa, ou pegar, por exemplo, na verdade, uma estrutura, um móvel, né, muito pesado, e colocar no meio dessa tábua, né? A tábua está presa nas pontas, vou botar no meio dessa tábua. Automaticamente essa tábua vai começar a ceder, ela vai perder capacidade de sustentação, né? Essa pressão ela vai ser deletéria a longo prazo. Num primeiro momento eu botei no meio da sala, no meio do lugar, botei uma mesa super pesada ali, né? Mas no primeiro momento deu certo, mas a longo prazo, com o envelhecimento dessa madeira do chão, isso vai começar a ceder. Isso vai começar a ceder e pode inclusive ruir esse piso. A mesma coisa acontece quando eu estou falando de um prolapso do órgão pélvico, quando tem excesso de pressão, de força, né? De pressão, melhor dizendo, dentro do abdômen, né? Isso pode acontecer, por exemplo, então, em mulheres obesas. Mas, Mauro, é só as mulheres obesas que têm prolapso? Não, tem outros fatores também relacionados, por exemplo, a questão do colágeno, né? Então, alterações das fibras de colágeno, que também são frequentes nas mulheres mais velhas, né, principalmente, podem fazer com que os ligamentos desses órgãos, por exemplo, eles cedam, né? Aquele ligamento que ficava prendendo o útero, que prendia a bexiga, ele começa a ceder, ele vai afrouxar para baixo, e quando ele afrouxa para baixo, ele começa a pressionar a parede vesical. E aí, quando ele pressiona a parede vesical, ele desaba lá para dentro do canal vaginal, e o que a gente vai ver, na verdade, é a parede da vagina com a pressão daquele órgão por cima, né? E aí dá aquele aspecto de bola na vagina. As mulheres às vezes referem muito isso. Olha, eu tô com uma bola na vagina, né? É uma sensação muito frequente. Eu poderia pensar, inclusive, nas repercussões que tanto os prolapsos de órgão pélvico, como a incontinência urinária ou os demais sintomas de trato urinário inferior também refletem na
qualidade de vida sexual das mulheres. Então, de uma forma indireta, quando nós atuamos na uroginecologia funcional, eu estou atuando também na qualidade de vida dessas mulheres quando eu penso na saúde sexual delas, porque não tem como ter uma qualidade de vida sexual adequada se tem prolapso, ou seja, essa vagina está com a parede desabada, como é que vai ter uma penetração adequada? Ou tendo incontinência urinária, inclusive porque algumas mulheres apresentam incontinência urinária durante a relação sexual. Então são pontos aí interessantes a se pensar e a gente também consegue atuar com essas pessoas também. Tá? Então hoje foi um pouco desse resuminho aí do que a gente atua na fisioterapia pélvica, com um recorte específico, com atuação específica dentro da área de ginecologia funcional. Tá bem? Para quem ficou até agora, muito obrigado. Vi que o Luan acabou de chegar aqui também. Beijo grande, Luan. Dai também chegou. Beijo para vocês aí que estão chegando. A gente está terminando a nossa live de hoje. É possível que a gente faça alguma modificaçãozinha para as próximas semanas, tá? Eu não sei se vai permanecer na quarta, em breve vocês serão avisados. Então essa live de quarta, certamente ela vai ter uma alteraçãozinha ou de dia, ou até mesmo de horário um pouquinho mais cedo. Tudo bem? Para quem ficou até agora, muito obrigado aí pela companhia. Nos vemos aí na próxima semana, a confirmar se vai ser na quarta ou na terça ou em outro dia, e o horário também. Mas já já vocês vão saber disso aqui, a gente vai resolver isso logo logo, tá bem? Beijo grande para vocês. Ah, que bom, Cris, que bom que você gosta. Dai também, beijo pra você. Boa noite, bom descanso pra vocês aí. Nos vemos na próxima live. E acompanha a gente aqui na Escola da Pélvica, a sua escola de fisioterapia pélvica e sexologia funcional online. Espero vocês aqui. Tchau, tchau. Um abraço grande.